Olá a todos. Vamos falar nessa entrevista sobre diversos assuntos relacionados à psicologia transpessoal. O tema em especial é sobre as perspectivas atuais e para o futuro desta nova força, ou melhor, quarta força em psicologia. Nessa entrevista inédita, vamos explorar também questões que vão desde a formação, as possibilidades de atuação profissional através da psicologia transpessoal, o que é a psicologia transpessoal, qual o seu objeto de estudo, etc. Enfim, quais as perspectivas para o futuro desta nova força ou quarta força em psicologia? O convidado do canal Cosmoconsciência é terapeuta transpessoal e constelador familiar, além de professor facilitador da Unipaz de Goiás. Formado em administração de empresas, com especialização em gestão das relações humanas e psicologia transpessoal, também, e mestrado em economia do meio ambiente pela Universidade de Brasília. Seja muito bem-vindo, Aldo. Muito obrigado, Carlos Henrique, pelo esse convite, por essa oportunidade de estarmos partilhando e conversando sobre a psicologia transpessoal. Prazer estar aqui. Prazer é meu, Aldo. Você queria acrescentar mais alguma coisa? Estão corretas as informações? Correto. Nós fizemos essa trajetória, o caminho, né, da formação transpessoal e a gente vai conversando aqui um pouco até sobre essa formação e essas ligações com a nossa vida. É isso mesmo. Eu já vou, inclusive, começar bem nesse aspecto, né? Em relação a como foi que tudo começou para você, Aldo. Como é que foi o seu ingresso na área da psicologia transpessoal? O que te motivou a ingressar nessa nova área, vamos dizer assim, né? Eu falo nova força, nova área de atuação, mas na verdade não é bem assim, pelo que eu sei, né? Você poderia falar dessa sua trajetória pra gente? Tá bom. Até na transpessoal a gente vai entendendo isso, né, que nada é por acaso, como é uma expressão que tem se usado muito. Eu já jovem, trabalhando em banco, e aí busquei a formação em administração, e o banco investiu muito em desenvolvimento pessoal. E dos investimentos que o banco fazia era de formações nessa área de desenvolvimento desse conhecimento do ser humano como um todo, e a Unipaz proporcionou isso. Então o banco contratava muitos cursos da Unipaz, muitas palestras, workshops, e então desde jovem eu tive contato com os estudos, o conhecimento da Unipaz, as formações, tanto que depois de alguns anos fiz a especialização em relações humanas e depois a psicologia transpessoal. Então já foi no próprio trabalho, as pessoas falam, no mundo do corporativo, né, você vai encontrar, assim, organizações que já investiam, né, final da década de 80, final da década de 90, eu tive a felicidade de estar num lugar que me proporcionou isso, que despertou. Tinha uma formação, a gente vai falar um pouco depois sobre essa questão das dimensões, né, do transpessoal, mas a minha história de vida também, me levando a alguma ligação de estudos da espiritualidade, culminaram com esses investimentos do banco, nessa formação e compreensão, até chegar na formação em psicologia transpessoal. Entendi. Na verdade, então, você não era de uma área que tinha assim, tanto a ver, apesar que existe uma relação. Tanto é que, até onde eu sei, a psicologia transpessoal, ela também pode ser utilizada na área organizacional, né? Me corrija se eu estiver aí. Sim, tá correto. A gente vai ver que a psicologia transpessoal, ou abordagem transpessoal, ela proporciona uma compreensão para a vida, não só para uma aplicação no centro terapêutico, mas para toda a vida.
ela trabalha e tem pessoas que buscam formação para isso, para o autoconhecimento. Não necessariamente a pessoa vai ser um terapeuta, porque com os estudos que são avançados e eles promovem essa integração, que hoje está sendo muito reconhecida, né? Ela é utilizada nas organizações, ela é utilizada nas escolas, uma educação transpessoal, uma gestão transpessoal, uma organização transpessoal, entendendo que nessa visão, tudo no mundo pode se valer desses conhecimentos tão amplos. Perfeito, Aldo. Para os mais leigos sobre o tema, eu quero dizer assim, a psicologia transpessoal, em relação à psicologia transpessoal, como que podemos definir psicologia transpessoal, o seu objeto de estudo, qual seria o seu objeto de estudo, se é que é possível, né, Aldo, porque não é fácil, né? Tamanha como é que eu posso dizer? Abrangência. A complexidade. Ótimo. A psicologia transpessoal, ela foi concebida no final da década de 60 e ela estuda o ser humano, ela aprofunda no conhecimento do ser humano, e por isso que tem esse nome transpessoal, que na verdade é um nome que quem cunhou primeiro foi o Jung, curiosamente, né? E por isso a gente considera ele, por essas e outras, o precursor da transpessoal, de uma compreensão do ser humano para além da pessoa, ou da psique, para além da pessoa. Então, as dimensões observadas são física, psicológica, emocional, espiritual. E aí a transpessoal vai incorporar essa dimensão espiritual sem nenhum caráter religioso, nessa compreensão do ser humano. Então, sim, o objeto de estudo dela é a consciência. O que é essa consciência? Hoje está sendo estudado, a neurociência ajuda a compreender, entre outros estudos, mas a transpessoal já se debruçaram sobre isso, e os fundadores são da área de pesquisa, né, da área de saúde, pesquisa, e conseguiram compreender e dar algum corpo para esse conhecimento da psicologia transpessoal, que vai nos permitir conhecer de alguma forma, entender de alguma forma, ampliar de alguma forma a consciência. Perfeito. A psicologia transpessoal, ela possui uma metodologia definida, quer dizer, própria, como as demais forças, linhas ou abordagens da psicologia? A psicologia transpessoal tem seus métodos, suas ferramentas, mas como você disse, a psicologia transpessoal, a abordagem transpessoal é muito ampla. Ela subentende e ela coloca a dimensão espiritual, e isso é uma das grandes contribuições, entendendo que o ser humano é algo além do corpo e de si, mas ela não nega ou não se coloca como sendo a quarta força melhor que as outras. Ela é, em termos metodológico, mais abrangente, então ela incorpora, né? Freud contribuiu, Jung contribuiu, outros contribuíram, e ela se utiliza dessas ferramentas, inclusive de atuais, né? De vertentes atuais da psicologia positiva, mas é uma abordagem que ela considera nos métodos, recursos utilizados, próprios ou utilizados de outras fontes que a gente chama de recursos adjuntos. O trabalho é, sobretudo, auxiliar a pessoa, o ser humano, a ter uma compreensão melhor, tomar mais consciência de si, para aí a pessoa ter sua autonomia, se responsabilizar-se pela sua vida. Isso integrado às vidas. E isso também é um dos motivos de transpessoal, é entender que nós estamos de alguma forma ligados, seres humanos, e os estudos foram trazendo isso, a todos os seres, à vida, ao planeta, e essa integração
vai nos auxiliar. E o Maslow, que é um dos fundadores, né, foi presidente da Associação Americana de Psicologia, ele fundou a psicologia humanista e depois ele viu que estava faltando alguma coisa, falta reconhecer que o ser humano é criativo e ele é mais do que isso, ele tem uma alma ali, né, ele tem uma essência. Então, ele ajudou com os estudos nessa compreensão e ver que nós somos algo além disso e ainda estamos todos ligados. E que muitas vezes o adoecimento nem é patológico, mesmo que seja, esse adoecimento é muito por conta de nós não reconhecermos a nossa luz, reconhecermos a nossa humanidade, reconhecermos a nossa espiritualidade. Então, o ser humano muitas vezes adoece, não porque tem traumas e sombras necessariamente, mas porque está faltando ele se reconhecer, se entender, encontrar-se e brilhar a sua luz. Poderíamos dizer, então, integrar a sua luz, porque ele não tem só sombra, não tem só os recalques da vida e tudo mais, né? Exatamente, Carlos, isso mesmo. É isso que é o trabalho e os estudos vão se integrando, se interligando, né? Ou já tem muitos estudos que vão colaborando com isso, de que essa compreensão de que às vezes falta um sentido para a vida, que o Jung já falava alguma coisa e o Viktor Frankl é um dos outros fundadores da transpessoal, vai dizer, né? Viktor Frankl viu no campo de concentração nazista, criou logoterapia, ele é um dos fundadores da transpessoal, e ele vai dizer que muitas vezes o que está faltando para a pessoa é um sentido para a vida. Isso adoece. É esse vazio existencial. Não é necessariamente alguma coisa identificada, seja na mente, no corpo, né? Ou mesmo algo dito psicológico, no senso comum. Tem ali, às vezes, a falta de trazer essa luz mesmo. É bem interessante mesmo. Como eu penso assim que a impressão que eu tenho é que as outras, né? E aqui não é no sentido de melhor ou pior mesmo, não. Sim. Mas apenas de diferença de abordagem. Que a transpessoal, ela, como é que eu posso dizer? Ela não foca só o que é entendido ou concebido como psicopatológico, mais especificamente falando, né? É isso mesmo. Quais métodos, técnicas ou recursos que a psicologia transpessoal utiliza em sua praxis, ou para facilitar a prática, né? Pensando que ela tem toda uma complexidade, né? Uma abrangência. Sim. Ela se utiliza de ferramentas se o objeto dela é a consciência, então nós vamos utilizar algumas técnicas para que essa consciência fique mais clara, né? Então, algumas técnicas vão favorecer essa ampliação. Por exemplo, Groff, que é um dos fundadores da transpessoal, depois de desenvolver alguns estudos, ele que é médico psiquiatra, vivo, está aí com produção enorme de pesquisa, de livros, né, publicações, ele foi perceber com as pesquisas, primeiro com pacientes psiquiátricos, e depois constatar com essas pesquisas que muitas vezes esse paciente psiquiátrico, ele era alguém que estava em um estado dito alterado, ampliado, um estado diferente. Ele só estava ali com uma mobilização diferente da sua consciência, mas isso era tratado como loucura. Então, aí ele vai trazer, por exemplo, a conceito de emergência espiritual, para dizer que, às vezes, as pessoas são classificadas como loucas e elas só estão manifestando ou percebendo algo que é além do físico. E ele catalogou isso em milhares e milhares de situações, de casos, de registros, para dizer que muitas dessas pessoas, elas se curavam, entre aspas, né? Elas conseguiam ficar bem, saudáveis, só de participar das atividades, que ele começou com LSD, no final do década de 60 e 70,
pelos efeitos e proibições, utilizou outras técnicas até chegar à respiração holotrópica. E com a respiração holotrópica, usa-se algumas técnicas ali para que a pessoa saia do estado ordinário e ela se perceba melhor. Então, isso é feito através de algumas técnicas assim, imaginação ativa, a utilização de recursos como grafismo, mandala, várias técnicas que vão, sobretudo, que o objetivo não é fazer uma análise do pensamento da pessoa, é ajudar ela a ter uma compreensão melhor da sua consciência. Tá certo. Sobre a aplicabilidade ainda, Aldo, quais são as áreas de atuação da psicologia transpessoal? Em quais áreas é possível atuar com a psicologia transpessoal? A gente falou assim de forma bem por cima, né? Sim, eu vou até trazer aqui até uma referência aqui no Brasil. Uma das pioneiras da psicologia transpessoal é a Vera Saldanha, pesquisadora da Unicamp. A sua tese de doutorado é sobre a psicologia transpessoal, ou mais propriamente com a abordagem transpessoal, né? E ela publica esse livro que é basicamente a tese dela. Então, é uma pesquisadora a quem a gente faz uma referência, uma reverência pelo trabalho pioneiro, assim como Pierre Vaillant, francês que veio para o Brasil e é um dos fundadores da Unipaz, a Universidade Internacional da Paz. Com esses estudos, ela vai ajudar a solidificar alguns métodos de desenvolvimento desse trabalho. E aqui na tese, ela já traz isso, demonstra e aplica que a abordagem transpessoal ela é aplicada na psicologia transpessoal mesmo, no setting terapêutico, seja individual ou em grupo. Nas escolas, então, os trabalhos foram desenvolvidos, né, para aplicação nas escolas, e ela desenvolveu o método da abordagem integrativa transpessoal, dentro da psicologia transpessoal, e nas organizações. Então, em qualquer lugar que tenha pessoas, você pode utilizar a transpessoal, seja individualmente ou em grupo, para ajudar essas pessoas a terem mais consciência de si, do grupo, da organização, da atividade, e com mais consciência, saber melhor o que fazer. E aí os pioneiros ajudaram. Então, quando a gente fala, por exemplo, mas como assim mais consciência? Nós estamos falando, por exemplo, com base em Jung sobre o ego, esse complexo, né, de nós termos uma ideia de que somos e depois vendo que parece que não é bem assim, né? Que nós passamos por dificuldade, cometemos, às vezes, os mesmos erros, às vezes achamos que estamos, nossa, minha vida eu estou dando volta e não resolve. E aí entra em conflito, adoecimento, seja físico ou não, para perceber que, poxa, parece que tem algo mais. Quem sou eu realmente? A psicologia transpessoal, a abordagem transpessoal vai ajudar nisso. Esse quem sou eu nas organizações, individual em grupo, nas escolas e no set terapêutico propriamente dito, para ver o que realmente eu quero, o que eu busco, qual que é o meu propósito aqui, meus talentos, minha jornada. E quando acontece isso, nós vamos percebendo que existe mais alegria, existe mais disposição, mais ânimo no viver, porque a pessoa vai se perceber, para além desse ego restrito, né? E ela começa a perceber isso, a gente usa muito isso de observe você. Se você observa você, quem é observador e quem está sendo observado? E aí nós começamos essa compreensão, ó. Muitas vezes eu estou com uma persona, o ego, uma figura, um conceito, um preconceito sobre outra pessoa e sobre mim, que às vezes nem corresponde à realidade. E aí o trabalho da transpessoal é ajudar a entender isso. Uhum. É muito interessante mesmo. Que a consciência, inclusive, é algo muito difícil de se conceber, né? Por mais definições que nós temos, né? Como você mesmo colocou a questão aí do sujeito-objeto, observador observado, quer dizer, não é a própria física quântica relacionada com outras áreas, né? Chegando assim, a algumas definições, vamos dizer assim, no sentido de que ela não é local,
não ocupa um espaço, ela não tem uma forma, etc. Então isso mesmo. é E algo... aí, sim. Pode falar, por exemplo. E aí você me faz lembrar, Carlos, que é um dos pioneiros também da transpessoal, ele também está aí, 70 e poucos anos. Ele foi considerado o Einstein da psicologia, que é o Ken Wilber. Ele ajudou a psicologia transpessoal, ele desenvolveu a ideia da psicologia integrativa, né? É um pesquisador que foi tentar entender essa consciência. E ele conseguiu juntar vários conhecimentos, e é por isso que ele é chamado Einstein da consciência, né? Porque ele conseguiu pegar vários estudos e as sabedorias das tradições, né? Espirituais, religiosas, a ciência, a filosofia, e juntar os conhecimentos e ver. E uma das coisas que ele traz, que é muito importante destacar, é assim: como que a gente olha para a consciência? O que é essa consciência? E aí uma das colaborações dele é falar que assim, o erro do olhar, que para as coisas da matéria, você precisa do olhar da matéria. Para as coisas da mente, você precisa do olhar da mente. Para as coisas do espírito, o olhar do espírito. Então, se você reconhece que tem uma dimensão espiritual, e a transpessoal reconhece isso sem viés religioso, então os estudos mostraram, mesmo que sem os cientistas quererem, estudiosos, esbarrou com isso. Olha, tem alguma coisa a mais aqui. O que é essa coisa aqui? Ah, uma dimensão não compreendida do ser humano. E aí a gente vai ver que muitas vezes é a causa do adoecimento não reconhecer isso. Mas como teve uma cisão entre ciência e religião, que em algum momento foi necessária para que o método se fizesse, as pesquisas, hoje a ciência começa a questionar isso, e hoje nós temos pesquisadores, cientistas pesquisando a espiritualidade, pesquisando a integração. E o Viktor Frankl, né, que é médico, psiquiatra e psicólogo, com o que ele viu no campo de concentração, que ele já tinha estudado, isso foi uma dolorosa experiência que ele pôde integrar mais e perceber e dizer, olha, tem algo mais aí, o ser humano é mais do que si mesmo. Ele é alguém que vive para algo mais do que si mesmo. E aí o Maslow vai fazer da mesma forma, o Groff e outros, o próprio Ken Wilber, vão ajudando a ir integrando esse conhecimento, respeitando e buscando, sobretudo, as tradições espirituais, os saberes antigos e vendo, olha, tem um padrão aqui. Vamos esquecer os dogmas, as religiões, com as suas diferenças, tem um padrão aqui, que o Wilber mesmo ajudou muito isso, a identificar esses padrões, tem um padrão aqui. Aí o Groff vai e pesquisa, ó, isso confirma. Tem uma ciência por trás disso. É uma ciência da matéria que você pega em laboratório lá e coloca e mistura os elementos e tem um resultado? Não. Porque, como você disse, a consciência, ela não é medida dessa forma, mas hoje a gente tem métodos que vão percebendo essa consciência, ainda que não consiga defini-la completamente. E isso e por que a psicologia transpessoal entra nisso? Ela não entrou, por exemplo, para provar que espírito existe, de acordo com a religião A, B ou C. Ela percebeu que é uma dimensão que precisa ser acolhida. Então, nos trabalhos de transpessoal, não tem essa preocupação religiosa, mas nós acolhemos uma dimensão espiritual que, integrada a esse ser, ela percebe que isso não só existe, como isso é saudável para ela. E hoje a gente tem pesquisas aí mostrando isso, que os ditos médiums, as pessoas que têm algum dom, alguma capacidade de percepção extrasensorial, pensava-se que eles eram loucos, né? Há décadas atrás. Hoje as pesquisas mostram, claro, eles são mais saudáveis. Tem algumas explicações para eles conseguirem fazer essa conexão. E aí o que a transpessoal vem fazer, e não é o objetivo de provar, de dizer, olha, essa dimensão existe, acolhê-la é saudável, ela é bem-vinda, ela faz parte do ser humano. Eu achei interessante e importante frisar aqui uma fala sua de que a psicologia transpessoal, como é que eu posso dizer? Ela não tem nenhum tipo de compromisso ético no sentido, veja bem, quando eu falo ético, no sentido religioso, quer dizer, ela não tem nenhum tipo de vinculação, né?
Porque eu digo isso para os mais leigos, ou quem está tomando um primeiro conhecimento agora em relação, né, à psicologia transpessoal, para não ficar assim com essas dúvidas que, na verdade, não, uma coisa não tem a ver com outra. Porque, por exemplo, você pega o Maslow, né, que a gente sabe que falou que essa dimensão espiritual, esse espiritual, esse espírito, é algo instintoide, quer dizer, é biológico. Sim. Também, né? Não é algo só abstrato, como a consciência que estão dando agora, né? Não é algo místico no sentido de misterioso inacessível. Muito boa sua observação, Carlos. Não tem viés religioso, não tem preocupação, não tem um compromisso. E por quê? Porque ela é uma abordagem para o bem-estar do ser humano. Então, muitas vezes a transpessoal era muito criticada porque dava essa ideia, isso aí é misticismo, isso é anticientífico, isso é pseudociência, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a constelação, e como a abordagem transpessoal considera o que está além da pessoa, em termos de conceito, a constelação familiar ela é transpessoal, porque ela está lidando com além da pessoa. Aí, isso aí é religião? Não, não é religião. Acolhe se alguém é de alguma religião, se não é de religião. Apenas ajuda a pessoa a acessar estados em que ela tenha mais consciência. Se essa técnica vai levar ela a um estado alterado ou não, nem é o foco. O foco é ajudar a pessoa. Às vezes é que o recurso vai ser, como nós estamos conversando, vai ser o diálogo. Só que é um diálogo que ele não fica só no mental, é um diálogo que leva a reconhecer o corpo, é um diálogo que leva a reconhecer o emocional e ajudar nessa integração. Então, os recursos, as técnicas são para ajudar na integração a partir de uma consciência maior de si mesmo. E aí, por isso que é tão abrangente, por isso que os métodos, os recursos, eles não são tão restritos e rigorosos. É porque eles são, de fato, como devem ser, um meio, uma forma de se chegar a isso. E aí você tem as várias possibilidades de trabalho nessa abordagem transpessoal. Muito bem, Aldo. Só também deixando claro aqui, quando eu falo em ética, não quer dizer que não tem uma... Não, tem uma ética, mas não é uma ética vinculada a nada religioso, místico. Perfeito. Não é uma ética religiosa. Ela é uma ética da psicologia transpessoal, ou seja, um método, uma forma de lidar com, inclusive com muito respeito, com religiões e com quem não tem nenhuma religião, um respeito profundo ao ser humano. Ao ser humano, não tem nenhuma preocupação de fazer a pessoa acreditar em abordagem, nas técnicas, não. Todos os técnicos e recursos são utilizados para que a pessoa possa estar mais consciente de si. E aí, ela encontrando-se, ela viver mais plenamente. E por isso que o objeto dela é consciência. Estuda a consciência, ajuda a consciência. Portanto, você que é ateu, não tem problema não, viu? Você também vai ser acolhido de forma igual. Exatamente. Não tem uma coisa a ver com a outra, só porque é transpessoal que você não tem transpessoal. Não, todo ser humano tem transpessoal. Sim, isso mesmo. Aldo, em relação às áreas que a gente estava falando, né, que eu te perguntei, que ela pode ser utilizada, onde tem ser humano, no grupo, ela pode ser utilizada, como você colocou. Então, como é que seria a formação em psicologia transpessoal? Fala para o pessoal que está tomando conhecimento agora, que não sabe nada. Ótimo. Via de regra, essa formação é por meio de uma pós-graduação, em que a pessoa vai passar por um processo, normalmente de 18 meses, de seminários presenciais, semipresenciais, EAD, onde você vai ter a teoria e, sobretudo, uma prática que é consistente com essa teoria, com professores, facilitadores que têm um domínio sobre aquele conhecimento, não só teórico. Isso é válido para todos os estudos, né, Carlos? Mas no caso de psicologia, você está lidando com o ser humano, com a consciência, há que você ter uma grande responsabilidade. E não pode ser só teórico. Porque até hoje, com acesso à tecnologia, a gente pode acessar um monte de conhecimentos aí.
mas precisa de uma prática sustentada com essa teoria, para que a pessoa possa, de fato, encontrar e conseguir essa formação. Então, o via de regra é feito dessa forma. E a pessoa pode depois fazer supervisão, alguma outra formação mais específica que está dentro dessa abordagem transpessoal. Perfeitamente. A necessidade aí de, como é que eu posso dizer, um aperfeiçoamento em relação à prática, né? Porque é o cuidado em relação ao ser humano, que envolve uma delicadeza e tudo mais, né, que é necessário. E em relação assim, Aldo, você acha que tem alguma diferença na formação em psicologia transpessoal da Unipaz em relação a de outras instituições que também oferecem esse curso de pós-graduação em psicologia transpessoal? Você saberia dizer, porque você está ainda na Unipaz, né? Você está facilitando lá. Sim. Facilitando com muita alegria de poder fazer parte desse grupo, né? De cuidado do ser humano. Eu posso falar basicamente pela Unipaz, né? Que essa formação, ela desde a concepção do projeto, é bem responsável de ter esse cuidado, sobretudo de chamar professores, facilitadores com notório saber sobre aquele conteúdo, e de que tem, e a Unipaz é assim, desde a formação com o Pierre Weil, uma ênfase muito grande na prática, o que a gente chama de holopraxis, né? De que vale muito a prática, isso desde o início, lá no final da década de 80, 90, de que a gente precisa vivenciar aqui. Então, é um curso muito vivencial. Essa formação, ela se baseia muito numa vivência, que considere aí essas dimensões mesmo, né? Considere o corpo, as emoções, que considere a mente, que considere essa dimensão aí que a gente chama de espiritual, embora para muitos ela possa ter nomes diversos. O Pierre Weil já desde o início ajudava-nos a entender que o ser humano sendo algo além do corpo, estando no mundo, na vida, ele tem uma relação com tudo, e o nosso trabalho é cuidado consigo, com o próximo e com o mundo, a gente pode dizer com o universo. Então, o trabalho de saúde aí, né, na psicologia transpessoal passa por essa formação que nós dizemos que ela é transformadora, sim, porque como tem a prática, não tem como você ir lá só estudar o assunto e não sair transformado, porque é mais do que tocar na mente, é tocar na alma, nas emoções, tocar no corpo, no sentido de se mobilizar a sua energia. Então, essa é uma referência que a gente tem da formação na psicologia transpessoal da Unipaz. E me veio à mente aqui também que quando a gente fala em mente, hoje em dia, a gente tem que se reportar a psique, ou psique, que vem lá da Grécia, né? E que tinha uma conotação diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque conforme houve aquela separação entre religião e com racionalismo, a ciência, né? Ocorreu que foi tudo fragmentando e algumas coisas também foram que se modificando em termos de sentido, né? Quer dizer, porque quando a gente fala em psique, nós podemos estar falando de mente, de uma alma, do próprio espírito, que é que a gente está falando, mas não é que a gente está falando num sentido religioso ou místico. Sim. Pode ser que tenha essa conotação, não tem problema nenhum. Nós respeitamos todas as religiões, né, Aldo? Aqui nesse canal, principalmente, a gente acolhe todas as religiões, todas as filosofias, sejam espiritualistas ou não. O que eu quero só pontuar aqui é que é isso, né? O espírito é algo que não é necessariamente religioso, é só deixar, né? Perfeito. Se você pega, por exemplo, o autor Krishnamurti, a gente costuma dizer, é um filósofo da espiritualidade sem religião.
Então, esse conhecimento aí, às vezes tem esses nomes que esses conceitos vão se transformando e, e a gente vai observando isso. Então, psique, é mente, pode ser o próprio espírito. O que você chama de espírito? Alguns falam, não, mas é alma, é espírito. A gente Pneuma. até estuda, é pneuma, né? A gente até estuda na transpessoal, mas até aí essa abordagem não tem essa preocupação rigorosa de definir, porque essa definição de fato vai limitar. Sobretudo, a gente ajuda o ser humano a reconhecer essa dimensão e ela vai fazer sentido para ele, até com algumas classificações e nomes que ele der. Então, você vai ter nesse encontro, nesses encontros que a pessoa tem a oportunidade de ter com a transpessoal, uma compreensão que não é só teórica, é prática, de como que eu estou com essa dimensão. Isso é utilizado, inclusive, nas diversas técnicas que nós temos, né, o chamado aqui, tem um chamado de Ah, telefone. faz parte. Faz parte. Nessas diversas técnicas, acho que de você ouvir o chamado, o que é o chamado que está tendo? De você olhar para aquilo que está sinalizando na sua vida, que te pode auxiliar essa compreensão maior. Então, às vezes, esse chamado pode ser do corpo, você está com uma coisa no corpo que está incomodando. Se você for buscar a psicologia transpessoal, vai ser acolhida essa dimensão e a gente vai olhar para isso, vai ver o que está acontecendo e vai integrar isso com algo para além dessa questão física. Então, às vezes, a pessoa ela está vivendo uma situação, uma dor emocional, uma dor de um luto, seja alguém que morreu, uma perda que ela teve. E aí, na transpessoal, isso vai ser acolhido e trabalhado de alguma forma, com recursos, para que ela integre isso, traga essa realidade da dor emocional, da dor física, do vazio existencial, dos questionamentos, da, vamos dizer, procurando uma palavra que não seja perturbação mental, que está muito pejorativa, né? Desse incômodo mental, que pode ser até próximo de patologia, e até pode ser patologia, mas às vezes é um questionamento mesmo. Às vezes eu começo a estudar e ver, puxa vida, não bate, né, está incomodando. Todo esse chamado, e aí a gente vai, de novo, vai bebendo na fonte do Jung para reconhecer que o ser humano tem luz e sombra, tem algo a ser acolhido ali para compreender, para lidar com isso, não para curar no sentido de extirpar, mas para integrar, para que eu possa estar comigo. Então, você pode ter uma pessoa que tem uma patologia incurável e a transpessoal vai ajudar lá para promover uma cura. Pode até ocorrer, mas não é o objetivo nem a promessa. O objetivo do trabalho é ajudar a pessoa a ter mais consciência e nessa plenitude ter mais paz do que ela está vivendo. Mesmo porque o conceito de cura em psicologia é diferente da cura da medicina, né? Exatamente, exatamente. Isso, como assim? Hoje a gente vai ter, depois a Organização Mundial da Saúde foi reconhecendo isso, a pessoa pode estar lá com uma doença dita incurável e ela, dentro de determinadas classificações e fatores, ela está tendo qualidade de vida. Mais do que alguém que vai lá e faz um check-up e aparentemente não tem nenhum tipo de doença, mas a pessoa está com uma qualidade de vida muito afetada, ela está emocionalmente afetada, financeiramente, ela está em crise existencial, e isso, ela está doente de alguma forma. Então, que a psicologia transpessoal vai trazer, que é a proposta da psicologia, de modo geral, é ajudar a pessoa a encontrar essa saúde, né? Perfeitamente, Aldo. Até porque se a gente for falar de cura, a gente tem que falar primeiramente de saúde, então, né? Isso. O que é essa saúde? Pois O que é é. essa saúde? Então, continuando aqui, vou seguir no meu roteiro, porque são tantas informações que eu busco extrair, né? E uma coisa vai ligando com a outra, né? Aí eu fico instigado aqui querendo fazer uma outra pergunta, mas eu não posso porque eu tenho que seguir aqui o Fica à cartesiano. vontade, Carlos.
como é que você vê a psicologia transpessoal hoje em relação ao passado ou ao seu desenvolvimento, no sentido assim, histórico, acadêmico e também profissional, se você conseguir relacionar uma coisa com a outra, né? Sim, ótimo. A psicologia transpessoal, a gente comentou um pouquinho, sofreu com muitos estudos pioneiros, muito preconceito, resistência, era tratada como pseudociência, e aí isso é uma discussão curiosa, porque se for, dependendo da classificação, só o que pode ser provado matematicamente poderia ser considerado ciência, a gente pensa que não. Você tem ciência social aplicada, né? A psicologia é uma ciência humana, e o humano você não mede só em laboratório dessa forma. Então, com os trabalhos foram reconhecendo, e isso foi um avanço, há algumas décadas era tratado com muita resistência, hoje tem muita aceitação, e não só porque a psicologia transpessoal se ampliou o seu reconhecimento, mas até outros estudos ajudaram. Como eu citei aqui o caso, por exemplo, da neurociência, né? Que vai mostrar que a mente, o cérebro, a consciência, que tem mais coisa ali que só a nossa vã filosofia. E por alguns métodos, você vai chegando nessa compreensão de que tem algo ali, né? Então, hoje tem muito mais reconhecimento, valorização, tem espaço no mercado. Eu trabalho como terapeuta transpessoal, tem espaço e tem espaço para os terapeutas que se formarem aí, e o mundo precisa de nós nos colocarmos a serviço, de auxiliar as pessoas a terem mais consciências, a se encontrarem mais saudáveis, né? E tanto as formações, tem da Unipaz, tem outras, né? Você pode encontrar essa junção da teoria e prática, se faz sentido para trabalhar como terapeuta, se vai trabalhar na área de educação, nas organizações. Eu, por exemplo, que a minha formação inicial é na área da administração, eu trabalho também ainda com empresas, mas com esse olhar, com essa visão transpessoal, de ser algo além de si, né, do ser humano, né? E, então, tem muito campo, sim, para esse trabalho, Carlos. É muito bom ver, perceber que tem espaço, tem campo, está precisando, tanto tem pessoas que precisam, né, como tem profissionais que podem buscar essa formação e se realizar aí. Um trabalho que a gente considera muito belo mesmo. E que bom que não há mais tanta resistência, vamos dizer assim, preconceito que nem no passado, né? Porque hoje a gente pode falar de, por exemplo, mediunidade, projeção astral, nossa, no YouTube mesmo, o que tem de canal abordando vários temas relacionados, de certa forma, a essa transpessoalidade, a esse espiritual, né? A consciência, de uma forma aberta, livre, sem dogmas necessariamente, né? E os estudos têm ajudado nisso. Tem estudos de ciência da religião, por exemplo, que estão passando a fronteira da religião em si e virando ciência da espiritualidade. Nessa separação, uma coisa é religião, outra é religiosidade, que é uma inerente ao ser humano, e essa espiritualidade que é, para cada pessoa, uma forma, né? Então, eu falava do Krishnamurti, ele fala com a meditação, e inclusive é um recurso muito utilizado na transpessoal, respiração, meditação. Hoje você tem provas científicas dos benefícios da meditação. Você tem provas científicas do benefício do que chamam de passe ou doação fluídica, né? Não sabe exatamente ainda como funciona, mas já conseguiram provar que funciona. Eles não sabem exatamente como, já sabem que funciona. Então, isso tudo vai ampliando essa compreensão e aceitação. Pesquisas que mostram que tem conexões entre conhecimentos que vão ajudar o ser humano. Então, pesquisas já mostram o valor de uma oração, né? Pesquisas, inclusive, no Brasil, que mostra os grupos lá, quem teve oração, quem não teve. Então, isso não é algo assim, isso não é uma crença. Está desmistificando, então, a ciência está aproximando mais da espiritualidade. Para encontrar um caminho e provar por A mais B isso ou aquilo, não. Para ter um diálogo. Para ter um diálogo e ver, olha, o ser humano
sendo algo além disso, ele precisa disso. Então, nós temos, por exemplo, só para citar né, um pesquisador, que é o brasileiro, o professor Alexander Moreira Almeida, né, pesquisador aí da UFJF, né, que ele é psiquiatra e ele participa de pesquisas mundiais que estão reconhecendo o ser humano sendo algo além do corpo. E para que isso? Para provar que tal religião está certa? Não, para dizer que o ser humano tem essa dimensão que precisa ser acolhida, que isso é da saúde, que isso é necessário. Então, por que a psicologia transpessoal, por que certos pesquisadores, psiquiatras, outros cientistas, outras áreas da medicina estão fazendo isso? Para olhar o ser humano, para olhar a saúde, sem uma preocupação que não seja essa. O ser humano tem algo mais, assim como a ciência foi descobrindo coisas mais no corpo, foi descobrindo as emoções. Nós temos aí o Freud, que é um pioneiro nessa compreensão da psique, e ele, como médico, viu que não era algo só físico, tinha algo mais. Esses estudos estão ampliando para isso, para que haja essa integração. Então, a transpessoal olha essas dimensões e a gente trabalha olhando ciência, filosofia, espiritualidade e ainda arte, para ter essa compreensão de que o ser humano, sendo algo além de si mesmo, ele é humano e tem algo que poderia chamar de divino, pode dar vários nomes, né? Algo de profundo, um eu superior, self, podemos dar vários nomes. Tem uma dimensão que vai além e ele se comunica. E uma das coisas que adoece é não acolher essa dimensão e a dimensão criativa do ser humano. É uma das coisas que o Maslow constatou, que levou ele a ir para além da psicologia humanista e para ajudar a criar transpessoal. O ser humano é criativo, ele precisa criar. Tem algo ali que precisa brotar nele. Bloqueia isso, ele adoece. Hoje já tem muitas explicações para isso, é dizer, olha, se a gente é de criar, nós precisamos criar, e a gente relaciona com a palavra criança é criação. Eu preciso reconhecer essa essência, liberar essa criatividade de alguma forma, dita, entre aspas, saudável, para que a pessoa seja plena, funcional, produtiva, com essa compreensão possível, né, do ser humano. É incrível como na transpessoal temos autores assim, eu entendo que foram gênios, como Maslow, que você citou, né, de ter sacadas assim, É isso mesmo. E tudo com pesquisa, né, Carlos? Não foi assim. Tinha esse preconceito com a transpessoal, por exemplo, achando que era algo místico no sentido pejorativo do mistério, e hoje a gente reconhece até que o mistério tem seu lugar, né? O Ken Wilber faz estudos, por exemplo, ele traz as pesquisas das tradições espirituais, mas com o objetivo dessa compreensão do ser humano. Os criadores mesmos da transpessoal, Maslow, Viktor Frankl, né, Grof, eles eram pesquisadores, cientistas, e eles não estavam ali preocupados com religião ou com outro aspecto qualquer, estudando o ser humano, estudando a mente, as emoções, a psique, a consciência, foram chegando nesse entendimento, olha, tem algo mais, olha, o ser humano é mais do que o corpo, o cérebro não é tudo, tem um adoecimento, e aí você vem com os conhecimentos, por exemplo, do Jung, mas tem um consciente coletivo, como que essas informações chegam? Como que essa pessoa ficou sabendo disso e isso não foi passado? E aí isso tudo para quê? Para ajudar esse ser humano a estar mais em paz consigo, pleno, nessa consciência, ele encontrar, de alguma forma, ali sua paz. E foram não só bons, mas eu diria grandes cientistas, porque não tinham aquela soberba do tipo, não, vamos provar que Deus existe, né? Não, eles estavam interessados em algo mais que desse para fazer ciência, né?
o ser humano, Ser humano. sua totalidade, na sua relação com o meio que ele vive, com o cosmo, porque depois vieram mais autores, né? Sim. Aldo, inclusive, eu acho que essa pergunta que eu coloquei aqui no roteiro é interessante eu fazer já agora, porque meio que calha com o que a gente está conversando. É assim, eu até dei uma reformulada aqui, é assim, sobre as críticas que fazem em relação à psicologia transpessoal, você falou um pouquinho, quanto ao aspecto, o caráter científico desta, entre aspas, nova força em psicologia. Eu digo entre aspas porque não é tão nova assim. Não. O que você pensa a esse respeito, Aldo? Por que eu estou te perguntando isso? Eu até coloquei aqui para não esquecer, é porque assim, a percepção que eu tenho é que parece que está havendo uma caça às bruxas, assim, sabe? Em relação a essa cientificidade, né, de algumas áreas. Quer dizer, o que vamos chamar assim de a comunidade científica estabelece, os ditames dela, né? Ó, isso é ciência, que não é. A exemplo da psicanálise no Brasil mesmo, né? Que estava sendo alvo, não tem muito tempo, não, recentemente, de muitas críticas, porém eu, Carlos, entendo que nem sempre essas críticas eram realmente condizentes com a realidade, né? Houve até uma discussão aqui no YouTube, no sentido da psicanálise ser ciência ou pseudociência. Sim, muito boa a sua pergunta, porque ela tem, vamos dizer, camadas nessa discussão que são importantes. A questão e a gente comentava agora, que o objetivo desses fundadores, por exemplo, não era provar Deus, era cuidar do ser humano. E por que, por exemplo, você tem práticas integrativas que são aceitas, por exemplo, no Brasil, né, no SUS, elas não têm uma comprovação, algumas delas, num rigor científico, mas tem a comprovação dos benefícios. Então, o que precisa ter aí é um diálogo importante, e isso a Unipaz nos ajudou muito, né? Não tem só a formação transpessoal, a Unipaz é uma escola da paz, né? Inclusive não tem ligação nenhuma religiosa, para isso, para ter um diálogo, para ter uma transdisciplinaridade. Porque em algum conselho, alguma associação, é natural que a gente tenha esse cuidado, né? Mas o cuidado, ele não pode virar um corporativismo, porque fica anticientífico. Eu vou defender esse mundo aqui a qualquer custo. Isso é anticientífico. Uhum. É anticientífico. É uma ciência anticientífica. Por outro lado, e quem tiver, por exemplo, mais ligado à dimensão espiritual, e durante muito tempo teve isso, esse distanciamento, sobretudo entre ciência e espiritualidade, agora está tendo mais diálogo e entendimento. Precisa de uma aceitação. Então, por exemplo, sim, é importante a ciência questionar. O que precisa ter, como que o Weber disse, é com quais métodos nós vamos medir isso e quais vão ser os critérios. Se o objetivo for o ser humano, nós vamos conseguir um diálogo. Se o objetivo for partido, e o nome não é à toa, né? Partiu, e o Pierre Weil nos ajuda, e a Unipaz é a ideia de união, né? Ajuda a entender que o ser humano está integrado, que todos estamos ligados uns aos outros. Eu vou buscar a paz, eu vou buscar a compreensão, mesmo com pessoas que pensam diferentes. O diferente é bem-vindo, a diversidade é bem-vinda, mas que exista um respeito à humanidade, à vida, ao planeta, ao universo. E, nesse sentido, a gente encontra um diálogo. Aí encontra um diálogo. Agora, se quiser provar, a ciência quiser provar que filosofia, espiritualidade e arte não tem seu valor, se a arte quiser provar que a ciência e espiritualidade, isso é o ego, de novo, é um incômodo do ser humano de querer estar certo, sem que a gente ainda está desenvolvendo e descobrindo ainda. Então, sim, tem alguns desentendimentos que nós consideramos que são infelizes, que às vezes são coisas do ego, corporativismo e tal. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que não deva existir uma integração e uma busca desse reconhecimento. Então, a espiritualidade precisa da ciência, a ciência da espiritualidade, como uma integração do ser humano, para além das questões de
religiosas ou para além das questões de ciência A, B ou C. Então, por exemplo, eu fiz administração há décadas atrás, era talvez como uma psicanálise, falar, não, mas isso não é ciência. Não é ciência para qual critério, né? E hoje a gente vê que os conhecimentos ajudam muito na gestão. Então, tem uma ciência aí. Aí, de novo, que é o Wilber, a gente vai trazer aqui o Wilber, qual que é o olhar que você está usando? Então, a gente está vivendo essas divergências, sim, elas precisam ser reconhecidas e acolhidas na sua diversidade para que, nesse diálogo, nós consigamos fazer o que nos propomos, servir à humanidade, ajudar o ser humano. Se a ciência vier e provar por A mais B que tal parte lá, que atividade que a transpessoal utiliza, ela não só não tem comprovação, como ela está prejudicando o ser humano, para a transpessoal não tem nenhuma vaidade de deixar aquela utilização. Como isso a ciência já fez. Ultimamente tinha lobotomia lá, cortar o cérebro das pessoas com problemas mentais. Era ciência. Isso hoje é uma aberração. Se a ciência ter essa humildade, há que se ter em outras atuações, né? Esse reconhecimento. Hoje você tem pessoas buscando mais essa integração. E é um diálogo, sim, de a gente estar aqui a serviço. É legal você usar dessa forma bem colocada, né? Colocada diálogo, né? Nesse termo, porque o mais importante é isso, porque se nós estamos buscando algo mais além, e isso não ocorre só na psicologia transpessoal, que eu digo, eu estou me referindo à transdisciplinaridade, né? Sim. Então, é diálogo, não é discussão, é integração de saber. Então, assim, a gente não tem, a gente que tem interesse pela psicologia transpessoal, a gente não quer ficar assim, levando em conta, como é que eu posso dizer? Não tem de ver com rótulo. O importante é o saber. Não me importa se é psicanálise, se é psicologia cognitiva, comportamental, se né? Não tem esse preconceito, né, Aldo? Sim, e o Jung ajuda a gente a lembrar disso. Use todas as técnicas, estude tudo. Diante do ser humano, seja um ser humano. Então, é esse conhecimento de que tudo isso é para auxiliarmos o ser humano. Não é para levar ele para determinado caminho que nós entendemos que é o certo, a despeito de outro que pense diferente. Ou que é o melhor. Será que é o melhor? Isso é a divisão. E o Pierre Weil, que teve o trabalho dele, Arte de Viver em Paz, reconhecido, utilizado pela ONU, trabalhava e defendia muito isso. E defende até hoje os conhecimentos dele de defender. A busca é da paz. Mas não é a paz de pacificar no sentido... Eu vou aqui... Total ausência de conflito. Implanto a paz, a gente pode levar até pasteurizar, né, no sentido restrito, né? Não, essa paz de ter esse diálogo. E por que isso? Porque nós estamos numa nave chamada Terra, já um reconhecimento que fazemos parte de um sistema, de um universo, que hoje já se estuda até, sabe-se lá se é um só, e há que se ter uma humildade de ver que somos ali num planeta, seres pequenos, de uma capacidade incrível, que estamos aprendendo ainda. O que a gente... Nós não conhecemos totalmente a mente, e já estamos descobrindo que somos além da mente. Ainda tem coisa para aprender do corpo, das emoções. Como que eu vou me arvorar em alguém que vai definir que isso aqui está certo, isso aqui não está certo? Não, é uma abertura. E a transdisciplinaridade é isso, né? Rigor, método, abertura, que parece ser oposto, né? E um terceiro incluído. Ou seja, o transdisciplinar é esse encontro que eu tenho um rigor para dialogar, um rigor para me manter, uma abertura para dialogar, e dali sai um terceiro. Existe um espaço, um outro ser, uma outra possibilidade, que vai ajudar o desenvolvimento. E para que isso? Para o ser humano, para a vida, para o planeta, para o universo. É para isso. Nisso, está havendo um diálogo convergente. A gente está encontrando
cientistas que são, por exemplo, da astronomia, cientistas de outras áreas, né? Você falou aí da física, a física quântica, né? Tem lá também aquele preconceito de física quântica, isso aí é pseudociência, viagem, hoje já começa a ter a assentar mais os conhecimentos e ver, olha, realmente tem muita coisa por trás disso aqui, que consegue explicar tais fenômenos. E aí começa a ter esse diálogo para a vida, ele é para a vida, ele é para o ser humano, para nós que estamos nessa nave chamada Terra, para que a gente tenha, nessa consciência maior, uma compreensão de que nós podemos viver a plenitude, que não estando sozinho, nos relacionamos com os outros, inclusive com aqueles que são diferentes. Então, em relação a grandes autores, né, fundadores ou precursores da psicologia transpessoal, são muitos mesmo, são de peso, renomados, vários deles. Quais são os seus prediletos, Aldo? Ou quais que mais te servem de base teórica para a prática, que te dão mais sustentação para a sua atuação profissional, como terapeuta, eu digo? Você tem essa... Sim. Tem. Aí eu vou falar um pouco do teórico, mas sobretudo do prático, da minha vivência, né? Em termos objetivos operacionais, tem que eu mostrei aqui o livro da Vera Saldanha, que tem, além da explicação teórica, algumas ferramentas, e tem 2 autores, pelo menos, que eu me identifico muito, e você me perguntou no início, as coincidências da vida, né? No banco, eu tive contato com o Maslow, que é muito utilizado no mundo da administração, porque ele desenvolveu a pirâmide, né, chamada pirâmide de Maslow, hierarquia das necessidades, e Viktor Frankl, que é um autor que a gente utiliza, eu tive contato com ele também na juventude, no mundo corporativo. Eu fui consultor do Sebrae e a gente utilizava ele, né, e quando encontrei até alguma pessoa que era ligada à logoterapia, ela falou assim, eu nem sabia desse aspecto do Viktor Frankl, por exemplo, de ter essa função. Então, esses 2 autores, não só porque eu tive contato inicial com eles, mas por causa da profundidade do conhecimento deles e da contribuição. O Viktor Frankl, porque foi para o campo de concentração nazista pelo crime de ser judeu, como se isso fosse um crime, né? E ele conseguiu sobreviver, ajudou as pessoas lá, e em vez de ajudar, ele era médico, mas não tinha nenhuma regalia. Isso está lá no livro dele, Em Busca de Sentido, quem tiver a oportunidade de ler, que ele vai mostrar isso. Eu encontro um sentido na vida. Eu tenho como, nas condições mais absurdas. Ali ele estava sofrendo todo tipo de privação, de sofrimento psicológico, mental, emocional, espiritual. A religião dele estava sendo atacada e ele nem tinha ligação assim com a prática judaica. A história de vida, o fato de nascer judeu é um preconceito terrível, né? Tudo isso que ele viveu, com o que ele já tinha estudado, ele desenvolveu, aplicou ali e ajudou muitas pessoas, inclusive, a não tirarem a vida, a tentarem contra a vida. É um que viveu muitos anos e era uma pessoa muito alegre, dá esse exemplo de alegria. O Maslow também encontrar essa alegria nesses estudos e nos ajudou a entender. Falou assim, olha, além de sermos humanos, somos alguém conectados com alguma fonte, algo mais. O próprio Viktor Frankl ajudou a ver também. O Groff descobriu isso de um modo mais dito científico, mais acadêmico, mas as pesquisas dele chegaram a auxiliar da mesma forma. O ser humano, você está com uma doença aqui, por trás dela tem uma questão emocional, e essas memórias, essas lembranças vão se casar lá com o inconsciente coletivo do Jung, que ajuda a entender e explicar. Você vai desenhar isso numa mandala e vai catalogar isso, milhares e milhares de casos, os mesmos padrões, e com esses padrões identificando. Então, esses 3, sobretudo, foram, para mim, significativos. Cada um, quem se interessar e quiser estudar dessas obras,
é muito esclarecedor para a vida. E aqui, a gente comentou um pouco, né, Carlos? Não necessariamente que você vá ser um terapeuta transpessoal, mas um ser humano transpessoal, um educador, um gestor, porque é uma abordagem que nos auxilia para a vida, para a compreensão da vida, ou para lidar com a vida de um modo mais integrado, de um modo mais consciente, de um modo que é mais harmônico. Com todos os desafios da vida, essa visão, essa abordagem transpessoal nos ajuda a viver melhor. Certamente, ó. Essa aqui eu acho que eu já perguntei. Ah, tá. Você citou a Vera Saldanha como uma das autoras aí, no caso, né? A psicologia transpessoal, ela tem uma abordagem própria também, sistematizada pela Vera, que a gente está falando aqui da Vera Saldanha, que é a AIT, a abordagem integrativa transpessoal que você mencionou, certo? Podemos dizer que esta é a abordagem da psicologia transpessoal ou ela tem outras abordagens? Como você vê isso? Porque carecia, no meu entendimento, de uma sistematização no sentido de ter uma abordagem própria, certo? Que nem a comportamental, enfim, né? Esse trabalho da Vera Saldanha, ele é um trabalho estruturante. Essa abordagem integrativa transpessoal é um grande corpo organizador e é um nome feliz, né? Abordagem integrativa transpessoal não serve só para o sexo, serve para a educação, organização e tudo. Ele serve até como modelo mental de trabalho, mas ele não é o único e não é conflitante com os demais. Ele é um bom organizador desse tema, mas tem outros que podem servir muito, né? A própria composição do trabalho da Unipaz traz essa compreensão mais ampla de como utilizar a transpessoal, de como lidar com isso, sem que um entre em conflito com o outro. Pelo contrário, é bem integrado mesmo. E tem outros grandes autores que vão desenvolver um pouco sua forma, mas que quando a gente tem esse olhar transpessoal, a gente vai percebendo que está falando da mesma coisa, assim. Então, por exemplo, tem um brasileiro que viveu muito fora do Brasil e ajudou muito, que até no Brasil não é tão utilizado, que é o Léo Matos, que é um dos pioneiros também da transpessoal. Ele foi mais para a abordagem do corpo, né? Então, a terapia corporal ela começa com Reich, né, que é um dos discípulos de Freud dissidente, e aí depois junta com Lowen e cria a bioenergética, depois vem Perractos, os dois vão desenvolvendo a bioenergética, Perractos vai e se encontra com Eva Perractos, a Eva, que era uma canalizadora, uma médium, e aí ele incorpora mais claramente a dimensão espiritual, sem nenhum cunho religioso coloca, e aí cria corenergéticas. Então, há um diálogo, uma comunicação, tem aplicações aí. Ela é robusta, é porque ela é muito ampla mesmo, né? Se a gente for falar assim dos recursos, das técnicas que podem ser aplicadas, vamos ter que alguns bons encontros aí nos podcasts para poder falar isso. Mas ela tem esse corpo organizador, sim. Se bobear, ia precisar de uma entrevista para cada abordagem. Provavelmente. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu já perguntei. Como é que é para você ser um terapeuta transpessoal? Pensando aí, né, na psicologia transpessoal, as vantagens, se tem desvantagens, os diferenciais, desafios, porque também vamos dizer assim, uma abordagem que não é perfeita, né, Rosa? Como toda criação, né, humana. Então, para mim é uma realização grande. No meu histórico de vida, trabalhando com organizações, eu já trabalhava com desenvolvimento humano, e quando eu encontro a transpessoal, mais assim, oficialmente na Unipaz, que eu já tinha treinamentos lá, mas não tinha essa compreensão da psicologia transpessoal, e eu vejo Maslow e Frankl,
é um encontro mesmo, uma integração. E para mim, ter um histórico de uma ligação com uma religião que tem uma ligação mais de espiritualidade, entre aspas, ou seja, mais habituada a um diálogo como espiritual, auxiliou muito e foi uma confirmação de uma identificação de um propósito de vida. E muito bonito, e é uma das contribuições transpessoal, é assim, aceitar a diversidade e integrar. Então, por exemplo, me ajudou até a integrar melhor a minha compreensão de espiritualidade e até os meus conceitos e preconceitos com religiões. Inclusive das que eu até penso diferente, mas agora eu tenho um outro olhar não só de respeito, mas de entender qual que é aquela visão. E de saber que para muita gente ela vai ser saudável, aquela dimensão devidamente acolhida, ela vai ser saudável. Então, para mim, foi um encontro de vida, Carlos, de encontrar não só uma atuação profissional que já fazia muito sentido para mim, mas precisou organizar, mas, sobretudo, de concepção de vida, de ver, é a vida que eu acredito. Esse é o servir que eu acredito. Não só o Aldo lá terapeuta, o Aldo facilitador, professor, mas o Aldo ser humano, o Aldo pai, o Aldo filho, o Aldo cônjuge, o que é amigo, de toda uma integração que dá sentido para o trabalho. Então, para mim, foi uma oportunidade maravilhosa de estar com a Unipaz e ver que ela serve em um sentido amplo para a produção, para a vida de modo geral. Você me lembrou do Frankl, né? Parece que você encontrou totalmente aí um propósito, um sentido de vida, Encontrei, exatamente. Não é só o Aldo terapeuta, o Aldo isso, aquilo, é algo muito maior, né? Transpessoal. Exatamente isso que eu ia falar. Captamos aqui, olha a comunicação. E esse transpessoal também, assim, de coisas que já existiam, que ele inclusive é atemporal. De com esse trabalho, você olha assim, nossa, esse conhecimento eu tenho, mas eu não tinha imaginado assim. Essa sabedoria existia. Nossa, quando eu era criança pequena lá em Tumbiara, brincando aí, quando eu era criança em Barbacena, né? Barbacena. Alô, pessoal de Barbacena, queridos, que eu faço alguns trabalhos lá. De ver assim que, nossa, isso aí que a minha mãe fazia, a minha avó, aquela tia, o tio, não sei quem, tem um significado, tem um valor. Isso que eu vivi, essa dor, essa dificuldade, nossa, olha só, agora eu entendo, isso serviu, isso serve. Então, ele é muito integrador mesmo, ela é integradora. Inclusive de aceitar nesse Sombra e Luz, de reconhecer essa humanidade que eu tenho, essa humanidade bela que eu tenho, que você tem, de termos coisas comuns e coisas incomuns, né? A tal da diversidade na igualdade e a igualdade na diversidade. Isso. Muito legal. Deixa eu ver aqui. Acho que já estamos caminhando aqui para o final, mas tem mais algumas questões que eu acho que são interessantes. Como você vê eu acho que você já falou, né, um pouco. Como é que você vê o campo de atuação profissional da psicologia transpessoal hoje, né, ou na atualidade? Se você acha mais favorável, desfavorável, difícil de ingressar no que a gente chama de mercado de trabalho, né, que é um termo meio complicado aí, que não combina muito, mas a gente precisa dividir. No campo de atuação, né, Carlos? Eu vejo como um amplo campo de atuação. Aí precisa ter, pode às vezes parecer uma visão romântica, mas é desafiador. Não é uma coisa nem outra, é que a gente precisa ter essa consciência. Um campo vasto não significa que é fácil, mas tem um campo. Ou seja, se eu me trabalho, eu tenho um campo de atuação ali. É aquela história lá, um pouco adaptada assim, nas organizações. O vendedor vai em certa região vender sapato, não tem jeito aqui, todo mundo anda descalço. Manda outro vendedor, nossa, que oportunidade maravilhosa aqui. Ninguém usa sapato ainda, né? Pode parecer uma visão assim
meio que mágica, mas não é. É uma visão de consciência. Quando eu digo que tem um campo de atuação, não quer dizer que é você instalar o dedo, mas você se formando, se transformando, você tem um trabalho ali que é um servir, é um serviço que tem pessoas que estão precisando desse serviço. Por exemplo, na área terapêutica, demanda não falta, né, Aldo? Não, O mundo, tem muito. no mundo maluco que a gente vive hoje em dia. Principalmente depois da pandemia, esse reconhecimento de que nós adoecemos, né, de que nós precisamos de cuidado do corpo, cuidado da mente, cuidado do espírito, isso se mostrou e realmente teve um boom de procura por terapias a partir da pandemia. Deixa eu ver aqui. Essa aqui eu já perguntei também. A gente aborda um assunto e acaba entrando no outro, né? Então, e assim, eu procuro ser bem exigente comigo para entregar uma entrevista onde eu possa passar o máximo de informações, sabe? Mas eu achei uma aqui que a gente não abordou, não. Ó. Para a área especificamente terapêutica ou psicoterapêutica, é necessária uma formação superior específica para a pessoa interessada fazer a especialização em psicologia transpessoal, né? Porque, ou seja, para ela poder atender como terapeuta, psicoterapeuta transpessoal, ela precisa de uma formação específica, tipo assim, uma graduação em psicologia. Registro. Então, é uma boa pergunta também. Assim como muitas das práticas integrativas, muitas delas elas não são ligadas a, por exemplo, a um conselho. Não é de um curso superior, por exemplo. Então, você vai se associa, tem associações aí de transpessoal, de terapias holísticas, né? Em que você vai estar nesse registro por uma questão de garantia e de abertura, de saber que tem um amparo, né? Uma fiscalização, uma possível, mas ela não é uma profissão regulamentada no Brasil como uma graduação, por exemplo, psicologia, embora elas se comuniquem muito, tanto que é psicologia transpessoal, né? Mas ela não é. Então, se você quer esse reconhecimento de registro, de um conselho, e aí seria fazer a graduação em psicologia. Não obstante, a pós-graduação é autorizada, aprovada pelo MEC, justamente porque ela permite essa formação para quem tem uma graduação, a partir dessa pós-graduação em psicologia transpessoal. E aí você procura, né, os meios, e entra na ética que você falou no início, né, de ter o cuidado, o profissional ter o cuidado ético, e das pessoas que procurarem também, poder analisar, ver se a pessoa tem boas indicações, boas recomendações, se o trabalho dela apresenta resultado, se não tem nenhuma prática que fira algum tipo de preocupação ou de cuidado seu. Né? Uhum. Ou seja, para o pessoal que é mais leigo, a pessoa não precisa fazer uma graduação em psicologia para ser uma terapeuta ou psicoterapeuta transpessoal. Sim. Ela pode, porque no Brasil é permitido, isso é regulamentado, inclusive tem dispositivos legais, né? E é por isso que tem essa preocupação, por exemplo, a Unipaz tem essa formação que é uma pós, muito bem estruturada e séria, né? Para que as pessoas se formem realmente e tenham a responsabilidade na sua atuação. Perfeito, Aldo. Estamos caminhando aqui as últimas questões. Como é que você vê a psicologia transpessoal em relação ao futuro, a possíveis perspectivas para o futuro dessa que eu chamo de nova força em psicologia e que vem crescendo exponencialmente, por exemplo, no Brasil, em Portugal, pelo que eu dei uma pesquisada, ela também está bem ativa e não crescendo. Imagino que em outros países. Como é que você vê
esse movimento todo, Aldo? Cada vez mais se ampliando, porque ela é uma abordagem muito ampla e ela é integrativa, né? Ela dialoga com vários outros conhecimentos. Então, as pessoas estão buscando. Então, por exemplo, nas formações transpessoal, é comum a pessoa, às vezes, você tem psicólogos que vão lá fazer a formação transpessoal, mas você tem pessoas de outras áreas que elas vão por buscar autoconhecimento, porque passaram por algum processo desafiador de autoconhecimento e viram tanto que isso auxilia, e vão buscar para se aprofundar, ou pessoas que buscam mesmo para se formarem como terapeutas, né? E muitas delas acabam depois, por exemplo, buscando fazer a graduação em psicologia, porque viram, né, que o tanto que é rico, vasto o campo de atuação e dá para utilizar. Mas você tem enfermeiros, médicos, né, fisioterapeutas, educadores físicos, outros profissionais da área de saúde fazendo essa formação e integrando muito com o seu trabalho, seja indo para o set terapêutico propriamente dito, ou muitas vezes integrando o trabalho. E outros profissionais, né? Profissionais da educação, tem muitos profissionais da educação. Então, o que a gente tem constatado, Carlos, é que há uma ampliação do reconhecimento, da busca, não só como paciente, mas como profissional, para poder atuar diretamente ou se beneficiar desse conhecimento que é tão vasto. Eu também vejo de maneira bem positiva, promissora. Uhum. Eu vejo como cada vez ela vai se expandir cada vez mais. Pelo menos essa é a perspectiva que eu vislumbro, né? A gente tem observado isso. Né? Então, você tem algum novo projeto seu, Aldo, ou relacionado à psicologia transpessoal, do qual você faz, ou melhor, fará parte? Se sim, você pode falar um pouco, sem ter que dar spoiler aqui. Ótimo. Tem um aí que eu não poder dar spoiler, mas sim, a minha vida é essa atuação transpessoal, né? Para além de facilitador lá da nossa querida Unipaz, né? Que esse trabalho tão belo, que por si só já é uma atuação que faz muita diferença. Além dos atendimentos individuais, eu tenho um trabalho de grupos terapêuticos, então eu vou estar de novo lançando esse ano de novo o grupo terapêutico Cavaleiro Solto da Armadura, que é baseado no livro Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula fabulosa, que eu costumo falar assim, a gente utiliza ele como um roteiro para um autoconhecimento transpessoal, disruptivo e libertador. Então, em breve vou lançar, a gente divulga aí no seu espaço aqui, vai ser uma alegria estar divulgando. E vou estar trabalhando, lançando, esse eu posso falar, né, em breve também divulgar a data, terapia para terapeutas, né? Então, como o terapeuta, a gente sempre precisa de terapia, né, como precisa de supervisão, a gente está sempre estudando, se cuidando, vou lançar um grupo de terapia para terapeutas, então, um grupo terapêutico para terapeutas. A gente vai trabalhar as questões aí, a princípio para terapeutas transpessoais, mas outras pessoas podem estar se beneficiando aí desse trabalho, que eu adoro, estar não só lá na sala de aula, entre aspas, né, mas trabalhando terapeuticamente com os grupos, seja presencial ou virtual. No caso do Cavaleiro Solto na Armadura, que já é famoso aí entre nós da transpessoal, que tem excelentes resultados, que eu sei. Você fala, me corrija aqui, esse ano mesmo ou pro ano que vem? Eu quero ainda esse ano fazer o grupo. Preparem-se. Opa, então, eu preciso me preparar mesmo. Inclusive financeiramente, porque muito bom. Todo mundo fala desse curso seu, que é excelente. Bom, eu queria, para fechar aqui, saber se você quer acrescentar mais alguma coisa. Você já divulgou, né? Se caso faltar alguma coisa que você queira falar, que não foi abordado aqui na entrevista, porque é impossível, eu fico aqui me controlando, porque vem muita coisa na minha cabeça e eu tenho vontade, às vezes, de perguntar, mas aí vou começar a ir para vários
lados e acabo me perdendo o foco aqui, né? Mas a gente pode, de repente, futuramente repetir essa entrevista. Você quer falar alguma coisa? Faltou alguma coisa? Primeiro, Carlos, agradecer a você pela oportunidade aqui no canal, né? Um canal que uma ideia de muita consciência, né? Muito bacana essa sua iniciativa. Dizer que sim, é amplo, então que as pessoas interessadas, seja para a formação, seja como paciente, como ser humano, busquem as informações, né? Fontes confiáveis, tá aqui o canal, né? Para vocês acessarem, buscarem contatos, indicações, de buscar compreender, se tiver ainda alguma dúvida, entender um pouco melhor como que é essa abordagem transpessoal, como a gente disse, é muito ampla, e, sobretudo, dizer, nesse agradecimento pela oportunidade, que agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar um ser humano diante de outro ser humano, de nós partilharmos com as pessoas a humanidade, os conhecimentos, aquele que auxilia, sem nenhuma presunção de trazer uma verdade absoluta, mas dizer, existe esse espaço. Se te auxilia, se te interessa e faz sentido para você, busque, que isso pode representar algo significativo na sua vida. E isso nos dá, na Transpessoal a gente encontra isso, essa alegria de saber que, de alguma forma, estamos partilhando essa humanidade. Então, agradeço a você, Carlos, profundamente pela oportunidade. Eu também fico muito grato aqui pela sua participação, Aldo. Você passou muita coisa para a gente, como sempre, como professor, ou melhor, facilitador, que é um termo mais condizente aí com a transpessoal. Os links estão na descrição, qualquer um pode ir lá acessar os links que dão acesso ao trabalho do Aldo e tudo mais que ele mencionou aqui. Então, eu já me despeço aqui com saudade do Aldo e desse bate-papo tão gostoso e produtivo e enriquecedor para todos nós. Gratidão, Aldo. Gratidão, Carlos. Estamos juntos. Beijo no coração.